Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 85, gravado no domingo, dia 30 de maio de 2021. E no Tributologia de hoje eu tenho um assunto muito legal para a gente abordar, que é um fio de esperança. Na verdade, eu estou revisitando um assunto que a gente já falou, né? Já tratou aqui no Tributologia. Agora eu confesso que eu não lembro se foi no Tributologia, se foi no Terça com Quinta, né? Que está disponível toda terça-feira às 9h07 ao vivo no YouTube. Eu realmente não lembro se foi no Tributologia ou lá no Terça com Quinta, mas efetivamente é um assunto que chama muita atenção para nós, advogados tributaristas, que é a possibilidade de discussão da compensação em sede de embargos à execução fiscal. A possibilidade, se é possível ou não, alegar a compensação em sede de embargos à execução fiscal. Esse assunto é muito importante, é muito interessante. Então, eu queria pedir para você que assiste Tributologia pelo YouTube, você que ouve o Tributologia pelo podcast, pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, que compartilhe o vídeo, que dê o seu like, que ele é muito importante para o crescimento do canal, ele é muito importante para o crescimento do programa e para que seja um programa cada vez mais ouvido e seja capaz de levar o direito tributário. Mas antes de falar do assunto especificamente, hoje eu queria, com todo orgulho do mundo, mostrar para a galera que está no YouTube, pessoal que está me ouvindo no podcast, saiu o meu manual de direito tributário, Manual de Direito Tributário, volume único, Gabriel Santana Quintanilha, sou eu. Esse livro me orgulha muito. Esse livro é objeto de muitos anos de estudo, de sala de aula, de prática na advocacia tributária. Esse livro é um livro que muito me faz feliz em tê-lo feito. E o livro tá lindo, gente. O livro tá lindo. O livro é capa dura. Olha, tem aqui o meu currículo. O livro tem... ele é muito bem feito, tá vendo? Ele é um livro, o pessoal que tá no YouTube aqui consegue ver. É um livro muito bem feito. A editora Método trabalhou nesse livro com muito carinho. E é um livro que eu tenho muito orgulho de ter feito, tá? Esse livro... o Tributologia de hoje é o do dia 30 de maio, então ele tá com desconto na Amazon, tá com 20% de desconto na Amazon, então corre lá, garante o seu, porque o livro tá muito legal. Você que quer advogar na área tributária, você quer fazer concurso, você que quer, enfim, aprender direito tributário, pós-graduação, graduação, ele é muito completo. Gabriel, tem a parte de limitação do poder tributário, tem todo o direito tributário aqui, só não tem processo tributário, claro, né? A parte de impostos em espécie, limitação do poder tributário, obrigação, crédito, prescrição, decadência, tá muito completo. O livro tá bem legal, tá? Então eu vou deixar ele aqui do meu lado, né? Para que você possa, vou sair de lado aqui, olha, para que você possa curtir o livro ali, né? E você possa lembrar de comprar o livro. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui assim, olha, que aí você lembra de comprar o livro. Pronto, Manual de Direito Tributário, tá ali. Você prefere que fique em cima ou embaixo? Não, pode deixar em cima. Pessoal, vamos então tratar do assunto de hoje. Hoje, o que a gente vai fazer é tratar do RESP, que agora virou embargos em RESP, 1795347, RESP 1795347, que hoje virou embargos em RESP 1795347. Esse é o caso que envolve a possibilidade de alegação de compensação em sede de embargos à execução. Houve a decisão do STJ. A decisão do STJ foi uma decisão no RESP, né? Foi uma decisão realmente muito complicada, porque no RESP o STJ entendeu que, como a Lei de Execuções Fiscais, no artigo 16, veda a compensação em sede de embargos à execução fiscal, caso o contribuinte tenha feito o pedido administrativo e tenha sido deferido, pode ser alegado. Porém, caso não tenha sido deferido, não poderia ser alegado em sede de embargos à execução, porque estaria sendo invadida a atribuição da esfera administrativa que indeferiu aquele pedido, né? O que aconteceu foi o seguinte: a recorrente, a Raízen, né, Raízen Combustíveis, ela apresentou embargos de declaração. Os embargos de declaração foram recebidos
perfeita a posição da Raízen, parabéns aos advogados do caso, que atuaram realmente com muita seriedade. O ministro Gugel de Faria, o relator, ele entendeu que há pertinência das alegações, do embargante, citou diversas decisões mais antigas, divergentes da segunda turma, e liberou o caso para julgamento. Ainda não tem data, ainda não tem pauta agendada, mas é uma esperança que nós temos. Situando a galera nessa discussão para que vocês possam entender qual é o problema que a gente enfrenta aqui nesses embargos, nesses embargos de declaração no recurso especial, né? O que acontece? Em 2009, o STJ ele julgou um recurso repetitivo sobre o assunto, fixando que a compensação efetuada pelo contribuinte antes do ajuizamento da ação poderia ser fundamento nos embargos de execução fiscal, ok? Então o contribuinte fez a compensação administrativa, foi promovida a execução fiscal, não tem lógica se aplicar a vedação do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Não há lógica se aplicar a vedação do artigo 16, porque efetivamente a compensação já foi deferida administrativamente. É como se fosse uma informação ao fisco, né? Ao juízo. Excelência, já foi deferido. Não tem nenhuma lógica Vossa Excelência não permitir que seja, então, extinta a execução fiscal aqui, porque já foi deferida a compensação administrativa. O crédito já está extinto. Né? Bom, porque nesse caso, inclusive, a presunção de liquidez e certeza da CDA caía por terra, né? Porque não tem liquidez e certeza nenhuma, já foi compensado, né? E aí que está o detalhe. A segunda turma do STJ passou então a entender que esses requisitos só valiam para compensação aceita na esfera administrativa. Então, se a compensação foi aceita na esfera administrativa, seria plenamente possível essa alegação. A primeira turma, então, entendia que se foi aceita ou não a compensação na esfera administrativa, poderia ser alegada em sede de embargos. E aí, em setembro de 2020, a primeira turma muda de ideia e se alinha com a segunda turma, dizendo, olha, na verdade não, é só na hipótese de deferimento da esfera administrativa. Se a compensação foi aceita na esfera administrativa, pode ser alegada em sede de embargo. Se não foi aceita, não pode ser alegada em sede de embargo. Por quê? Porque efetivamente esse assunto cai na vedação do artigo 16, porque bate na presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, né? Agora, esse assunto é extremamente bola dividida. Veja, já era no STJ, né, que na primeira turma você tinha decisão favorável e na segunda decisão contrária, e você tinha nos TRFs também muita bola dividida. Você tem decisão para os dois lados nos TRFs do Brasil, ou seja, o assunto realmente é um assunto extremamente discutível, é um assunto muito importante, né? Então, agora, o que acontece? A primeira sessão do STJ pode definir o alcance do recurso repetitivo, né? Porque o que acontece? Qual é o efeito prático dessa decisão que foi proferida em setembro? O efeito prático da decisão que foi proferida em setembro é que, não cabendo os embargos de execução de uma compensação que foi requerida administrativamente, isso obriga que o contribuinte ele promova uma ação anulatória do crédito tributário, que, diga-se de passagem, tem a mesma natureza da ação de embargo e execução fiscal. Tem a mesma natureza da ação de embargos à execução fiscal. Então, se a ação anulatória tem a mesma natureza da ação de embargos, e a ação anulatória, quando ajuizada, vai ser ajuizada provavelmente por dependência à execução fiscal, a não ser que ela seja antecipada, né, antes da execução fiscal, você realmente cria um embaraço desnecessário, né? Gabriel, mas a ação anulatória não traz nenhum prejuízo. Bom, tecnicamente não deveria trazer, porque veja, no artigo 151 do Código Tributário Nacional, a gente encontra as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, e no inciso 5 você vai encontrar tutela em ação judicial, tutela antecipada em ação judicial, qualquer ação judicial. E no inciso 2 você encontra o depósito do montante integral. O problema é que o judiciário ele não lê o inciso 5, ele só lê o inciso 2, ele vai até o inciso 3. Né? Porque conseguir uma liminar ou tutela em mandado de segurança ou ação judicial para suspender a exigibilidade do crédito é extremamente difícil. É muito normal que seja exigido o depósito por parte
do contribuinte para que seja então deferida a tutela. O que é, na minha opinião, um grande absurdo, né? Isso viola o acesso ao judiciário, inclusive, porque em matéria tributária, se não tiver uma tutela deferida, a execução fiscal vai ser ajuizada, vai prosseguir, o indivíduo vai sofrer a constituição de bens. E é isso que não deve acontecer. E é exatamente isso que não deve acontecer, né? Então o que acontece? Agora o STJ, então, ele vai poder verificar qual vai ser o entendimento que vai ser adotado. Então, foi criada uma nova alternativa para o contribuinte. Esses embargos de declaração geram para nós, advogados tributaristas, uma grande expectativa. Uma expectativa de que o STJ olhe para o assunto pensando na economia processual, na celeridade processual. Porque a verdade dos fatos o que deve ser buscado aqui é a economia e a celeridade processuais. Porque não há economia processual se eu impeço os embargos e falo para o contribuinte, faça uma ação anulatória. E eu vou além, né? A ação anulatória é mais onerosa para o contribuinte porque há tribunais que os embargos não têm nem custas. Não tem nem custas. É claro que há tribunais que cobram custas, mas enfim, há tribunais que não tem nem custas para embargar a execução. Sabe? E aí quando eu faço anulatório eu tenho que pagar custo, ou seja, aumenta a onerosidade para o contribuinte. Você aumenta o contencioso, aumenta a onerosidade. E você impede a defesa por excelência na execução fiscal, que é apresentada por meio de embargos. A defesa por excelência é apresentada por meio de embargos. E esse é o ponto fundamental. Tranquilo, gente? Beleza? Então, esse ponto aqui é um julgado muito relevante. Tem que estar no radar de todo advogado tributarista, porque isso muda totalmente a lógica e a sistemática da defesa em sede de execução fiscal, né? O entendimento do não cabimento dos embargos para a compensação que não foi deferida é um absurdo. Veremos o que o STJ vai entender, mas por que é um absurdo? Porque o contribuinte vai ser obrigado a promover uma outra ação judicial, você aumenta a litigiosidade. Porque o contribuinte vai ter que promover uma ação autônoma para poder anular esse crédito tributário que foi constituído e que foi executado e que efetivamente pode ser que seja indevido. Gabriel, mas se na esfera administrativa foi indeferido, por que na judicial vai ter que ser analisado? Pela inafastabilidade do judiciário, senhoras e senhores. É a inafastabilidade do judiciário que a gente tem que verificar. Nesse caso concreto, o que a gente tem que buscar é a inafastabilidade. O judiciário é inafastável. Veja, não há que se falar na possibilidade de não levar à discussão judicial uma situação dessa, sobretudo porque se eu perdi na esfera administrativa, nada impede de eu ir para a judicial. Esse direito é garantido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Tranquilo, gente? Beleza? Então, veremos as cenas do próximo capítulo. Esse assunto é um assunto muito importante. O Místico Jael de Faria, ele recebeu esses embargos de declaração agora, na última semana, tá? Se não me engano, foi na sexta-feira, dia 28. Então, esse é um assunto que a gente tem que estar no rastreio, porque ele impacta diretamente no processo de execução fiscal. Diretamente no processo de execução fiscal. Então, a gente tem que ficar atento a esse assunto, que é um assunto deveras importante para o direito tributário. Beleza, galera? Fácil? Pessoal, eu queria agradecer aí o carinho de vocês, a audiência de vocês, os comentários, o feedback que vocês têm dado para o nosso trabalho. Eu fico muito feliz. Bom, se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram, me adicione no LinkedIn, vai ser um prazer tê-lo junto, porque o meu objetivo é sempre trazer informação de qualidade e séria relativa a direito tributário e economia. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e esse foi o Tributologia de hoje. Galera, preste bem atenção. Agora tem um livro novo de direito tributário no mercado. É esse aqui. E eu posso te dizer, é bom. É bom. Comprem, leiam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu queria agradecer o carinho de vocês, agradecer a audiência e dizer meu muito obrigado. Porque semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera!